grande, ela quer um pesada, espaço né, velho? muito bom lá no céu. Quando morrer, vai diretamente ao lado do Senhor, aos pés. Ela está investindo na vida após a vida. E falando sobre investimento, hoje, dia 13 de dezembro, nós temos aqui o Alexandre Gasparim com a gente. Sejam bem-vindos a esse podcast aqui, bem-vindos. Fabi, Calil, bem-vindos. Muito bem-vindos. Hoje é aniversário de casamento, né? De namoro. Estou aqui com vocês, fazendo aqui o podcast. Muito bem, pode olhar na câmera na sua frente, não precisa dar a volta. Tá com medo de olhar para a esposa? É que acho que ela vai ficar brava quando ela ver que eu falei isso ao vivo. Meus mas amigos, faz parte. estamos aqui chegando, vai chegando, dá o seu like aqui, comenta aqui também para você interagindo com a gente, deixa a sua pergunta, faz as suas contribuições. Alexandre Gasparim, Gaspa, famoso, pode chamar de Gaspa, né, Gaspa? Pode, por favor. Você é formado tem MBA em Gestão Estratégica Econômica de Negócios pela FGV, 21 anos de experiência no mercado de contact center, especialista em investimentos, investidor há 12 anos e morou em 6 estados diferentes. Uau! Como é que isso tudo ajudou o Gasparim a encontrar a sua estrada no mercado financeiro? Quase um caixeiro viajante. Primeiro, sejam bem-vindos. Obrigado, Vinícius, Calil e Fabiano, pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento do mercado financeiro neste tempo. Eu, no mercado de contact center, eu viajei esse Brasil todo, conheci muita gente. Hoje tenho muitos clientes por conta disso, em vários estados. Legal. E isso foi me trazendo bagagem para mim entrar no mercado financeiro, que é uma coisa que eu adoro. Há 12 anos sou investidor e agora eu ajudo pessoas e empresas a cuidar dos seus investimentos. Ô Gaspa, esse lance de você colocar que você é investidor há 12 anos, é importante isso, né? Mas tem muito assessor que não é investidor? Acho que não, né? Acredito que não, né? Tem muita gente nova começando no mercado. Ninguém entra no mercado financeiro e só acerta. Então, eu já apanhei bastante nessa vida. Porque a experiência que você traz como investidor também valida o teu atendimento com o cliente, né? Essa coisa de... E a transição de carreira foi por você se apaixonar por esse mercado e você querer seguir nele? É uma coisa que eu adoro, né? Se eu puder ficar na frente da tela olhando os movimentos do mercado, para mim tá tranquilo. E hoje eu tenho muito mais tempo também com a minha família que eu não tinha antes. Então, são duas coisas. É uma coisa que eu gosto muito e agora eu consigo ter mais tempo com a minha família. Agora, uma pergunta, assim... a gente sabe que o mercado financeiro é um mercado muito inconstante, né? A todo momento acontece e desacontece muita coisa. Como é que você encontra uma forma de estar com a família ainda dentro de um contexto tão maluco que é o mercado? Hoje no mercado financeiro, para você ter uma ideia, onde eu tiver com o meu computador e internet, eu trabalho. Então, a gente não faz nenhuma aplicação para daqui 5 minutos a gente mexer nela, né? Então, as coisas que a gente trabalha e são boas empresas, do Brasil principalmente, são setores cíclicos que andam, a gente recebe dividendos disso. Então, é muito tranquilo conciliar essa agenda do mercado financeiro com a família. Porque parece que não é, né? Eu tenho uma ideia de que, meu Deus do céu... É que você lembra daqueles filmes antigos que você via a Bovespa, né? Aquele Cara com telefone, enorme. O cara atualizou, né? O cara escrevendo com giz, né? No começo o cara escrevia com giz. Atualizou já, tá atualizado. Hoje, se você for na Bovespa, aquilo é praticamente um museu, né? Você vai para conhecer e ver como funcionava. Porque a coisa não acontece mais naquele formato, mudou muito, né? Hoje a B3 ela é toda digital, né, gente? Mas assim, eu nos meus últimos 7 anos de carteira assinada, vamos dizer assim, eu era diretor de uma empresa com 4 sites em lugares diferentes do Brasil. O meu telefone tocava, inclusive, de madrugada. Uau. O mercado financeiro agora, sexta-feira, já diminui a liquidez, o movimento diminui. Acabou, gente. Eu tenho final de semana tranquilo, eu tenho noite tranquilo. Eu consigo conciliar a minha agenda. É muito diferente. Eu tenho muito mais tempo fazendo uma coisa que eu gosto muito. Já recebeu uma ligação do tipo, Gaspa, amanhã... Pega as ações, queima tudo porque vai cair? Já recebeu uma dessas? Já recebi. Esse é o papel da gente um pouquinho aqui do outro lado, de acalmar os ânimos também, de analisar sem sentimento. Esse é um pouquinho do trabalho que a gente faz. Gaspa, nem tá no meu roteiro isso, mas já que a gente está falando de tecnologia,
A internet é nova. Quantos anos tem internet? 15 anos? Vinícius Não, pode tem falar mais. isso com mais propriedade. tem Vinícius. mais. Quanto tempo tem? A internet já existe há 40. Que presta... Né? Mas que- o, É mas o que bunzão, a gente assim. está usando com muita Como? eficiência, acho que a palavra é exatamente essa, com eficiência, ela está dando uma performance para as pessoas que têm estratégia, saber viver, como o Gaspa acabou de falar, eu acho que os últimos 15 anos. E aí, como que era esse cenário nesse período, assim? Por isso que era essa loucura que você tá falando da bolsa Cara, e tal? tinha muita coisa. Tinha o tal do overnight, que os caras faziam umas jogadas na madrugada. Era muito diferente. O mercado, justamente, quando você olha uma foto da B3. Que antigamente era aquela loucura. Hoje não existe. Porque atualização, e né? era diferente naquela época, né, Calil? Imagina que o mercado tá tudo caindo. E de vez em quando aparecia um maluco do nada, compra X. Aí todo mundo, daqui a pouco ele de novo, compra mais tanto. E o negócio do poder de manada, quando vê, vira a mão e todo mundo começa a comprar e vai na onda e o cara arrebenta. Porque eu tô pensando só do ponto de vista de comunicação, né? Como é que se comunica hoje? Você entra num site, você sabe. Antigamente não tinha essa facilidade toda que é, né? Mas enfim, vai chegando, dá o seu like aqui, comenta, compartilha com seus amigos, porque já que estamos finalizando um ano e iniciando um novo ciclo, queremos saber aí, obviamente com a experiência do Gaspa, quais são aí os olhares, né? Não vou dizer previsão, porque pode não soar tão bem, né? Mas como é que... Eu já queria te perguntar isso, assim. A primeira ideia é como é que você vê aí, pela sua expertise, um cenário político, acho que não só para 2023, né? Mas dentro do cenário político, a economia aí para pelo menos esse próximo ano que a gente vai entrar. Independente de quem ganhasse a eleição, eu já entendia que 2023 ia ser um ano bem complicado. A gente tem um cenário global ainda de risco de inflação, a Europa com algum risco de recessão. E aqui no Brasil a gente gastou muito dinheiro, né? Queimou muito dinheiro este ano, que vai ser refletido para os próximos anos. E todas essas medidas que a gente tomou, por exemplo, a gente tirou impostos dos combustíveis, foi muito bom, só que também tira a caixa do governo. Para onde vai, né? Isso, a gente estamos em fase de aprovação de uma PEC, que a gente está dando R$600 mês por 2 anos. Então, tudo isso não tem muito, de onde vem esse dinheiro? Vem da gente, porra. Não tem. Fazer. Só que tem um detalhe, né? Você vê juros subindo lá fora, para a gente tomar isso, vai contrair mais dívida, vai ser mais cara a dívida. Então, independente do governo, eu esperava um 2023 muito mais desafiador por conta disso. E até aproveitando o gancho, Calil, eu viajo bastante e tem muita gente preocupada. Não, mas a gente tem risco de bloqueio, por exemplo, de recursos, como teve na época do Collor. Tecnicamente falando, tá? Porque tem muita notícia que desconexa, que circula no mercado, para ser mais claro. Que assusta muito, né? Isso. E uma coisa, tecnicamente, para a gente falar, no plano Collor, a gente tinha hiperinflação. A ministra da época, tomou a decisão de tirar liquidez do mercado, bloqueando poupança. Por quê? Diminui liquidez, a inflação cai. Diminui. Era Zélia, né? Isso, por isso que eu disse o ministro, a ministra Zélia Era Cardoso. Cardoso de Mello. Era Zélia. E neste novo governo, a gente tem um problema inverso. A gente tem um governo que quer gastar. Então, a gente está injetando liquidez no mercado. Então, por isso que eu não vejo nenhum sentido de correlacionar Collor com esta época. O nosso perigo é controlar a inflação. São cenários totalmente diferentes, né? Nosso perigo é controlar a inflação. Por quê? Se você está dando dinheiro para o povo, R$600 que seja. Só que se as coisas subirem de preço, esse dinheiro vai embora. Você perde poder de compra e tudo. Sim. Então, acho que o grande desafio é isto, controlar a inflação e fazer a economia girar. Mas você acha que a gente não vai ter nenhum... A economia não vai dar um cavalo de pau. Ela vai seguir assim a tendência é que ela siga um caminho que já está sendo adotado há anos. Eu acho que sim, tá? Obviamente que nós temos agora um governo de esquerda e antes a gente não tinha isso. A gente tem setores que andam mais com o governo de esquerda e outros que andam mais com governos de centro e de direita. Isso é óbvio para mim que olha o mercado financeiro, eu estou olhando para isso. Mas eu não vejo, assim, sendo sincero, com uma eleição que a gente teve tão acirrada, eu não vejo brecha para ser feito coisas que saiam da linha, tá? Sim. Eu acho que não dura, tá? Acho que não tem espaço. Não tem jeito. No final das contas, acho que hoje, justamente por conta de internet, a coisa está muito mais prática de se ver.
Não dá para nenhum maluco sair e tomar uma decisão do tipo, ó, muda tudo. Não tem como. Não, mas isso é legal da gente falar, porque muitas pessoas, como essa polarização foi tão grande, as pessoas acabam acreditando em coisas que não é possível acontecer. Absurdo, Então isso que é legal de nós falarmos, porque sempre vem essa radicalização, né? Um vai fazer aquilo, outro vai fazer aquilo, vai mudar tudo. Só que a gente tem hoje um país muito mais organizado, que não possibilita fazer certas coisas que já foram feitas no passado, né? Foi alguns mecanismos aí de trava que foram criados justamente pra gente não... Não, e eu acho legal a gente falar falhar também novamente. desse lance das fake news, porque às vezes a gente acha que as pessoas não acreditam nisso, né? Mas muita gente acredita de passar uma informação e vai proliferando, aquilo vai tomando um tamanho, né? E outra coisa, gente, o mercado, ele sobe, ele desce. O que eu fico olhando de verdade. E ao longo do tempo isso se provou verdade e a Covid, que foi uma pandemia que a gente nunca viveu isso, mostrou de novo. Quem tem boas empresas no seu portfólio e comprou barato, está sempre protegido. É muito tranquilo ter isso. Uhum. É o planejamento, né? De alguma forma. Ô, Gaspa, tem algumas áreas que são mais afetadas, outras menos afetadas, né? Até trazendo um pouquinho antes para a realidade que a gente viveu aí na pandemia, ainda estamos vivendo de alguma maneira, e o cenário político. A tua área lidou bem com tudo isso? Assim, o investimento não para? Isso, ou você teve impacto... Isso, obviamente, que é cíclico, né? Teve períodos, por exemplo, antes da eleição, a gente fez muita proteção, pensando nos cenários que vinha pela frente, Tá. Sendo mais objetivo. Tem um governo agora de esquerda. Estatais não vão bem, mas não é o Gaspa que está falando. A gente é só olhar a memória do mercado. Sim. Então, a gente não está pendurado em estatais agora mais. A gente já surfou a onda das estatais. Legal. Então, mas tem gente que não acredita nisso ainda. Eu prefiro seguir o que o mercado tem de memória e seguir o caminho. Assim como tem, por exemplo, outras ações que estão lá, e a gente até não gosta porque elas não distribuem dividendos, mas educação. São ações que devem voltar a subir por conta dos programas sociais que tem de formação. O Gaspa já falou duas coisas importantes. Memória, lamentavelmente, a nossa sociedade tem uma memória curta. Na filosofia, a questão de ter memória curta já é tratada há mais de 2000 anos, onde filósofos escrevem falando nós precisamos tomar cuidado com a nossa memória, justamente por conta disso. Para não cair, né? Do Porque senão a governo, na época do império, né? E aqui, de novo, é uma memória. Deixa eu olhar para trás, deixa eu entender. Não tem como fazer uma curva, um cavalo de pau e para outro lado, né? Isso. E planejamento, Gaspa. É importante você olhar para tudo isso e entender onde é que você vai fazer o seu trabalho. Mas é que as pessoas não conhecem, né? Assim, o Brasil ele tem um mecanismo financeiro muito evoluído, né? Melhor do que muitos países de primeiro mundo. Eles têm várias travas hoje, por exemplo, um banco, né? Ele vir a quebrar e pegar aquele dinheiro que é dos seus correntistas, existe uma proteção, existe um valor que o banco tem de ter como garantia para pagar essas pessoas. Então a gente lembra muito da década de 80, que era uma loucura, né? Você recebia no dia 5 e no dia 30 o seu dinheiro já não valia mais. Você não tinha mais o mesmo poder de compra. Então as pessoas recebiam e corriam para o mercado para estocar comida. E isso mudou. Independente de ter um governo de centro, um governo de esquerda, dificilmente a gente vai passar por algo parecido em tão curto prazo, né? Não que seja impossível, mas a coisa tem que caminhar. E uma coisa, tá, gente, para vocês anotarem, tá? A única coisa que o mercado financeiro não gosta é de incerteza. A gente viveu aí 2 semanas da PEC, por quê? Um queria 1 ano, outro queria sem prazo, outro depois queria 4 anos. Agora, se chegou ao meio termo, já tem o preço da PEC. São 2 anos, R$600. Porque aí você consegue planejar... Então, aí o mercado absorve isso e faz conta em cima disso. A gente tinha uma outra coisa, ministro da Economia, seja bom ou seja ruim, independente. Isso faz preço no mercado. Lógico. Então, tem algumas coisas que eram muito importantes para o mercado financeiro que estão indo para a mesa. Agora, gente, quando passar todas essas notícias que são de curto prazo, quem manda é mercado global. Quem manda é Estados Unidos, quem manda é China. Mas por que a gente tem a sensação que eu tenho, que é, não sei se é especulação, mas parece que tem, as pessoas parecem que vão para a UTI quando, né, há pouco tempo atrás, o Lula falou alguma coisa, justamente sobre a PEC, ele queria sem prazo, aí foi um caos. Ele falou, calma, gente, eu só coloquei aqui um ponto de vista, mas tem toda uma negociação por trás. Por que o povo oscila tanto desse jeito?
É porque, assim, eu costumo dizer, tá? O dinheiro é o bicho mais arisco que tem do mundo. Tá. Quando ele não tem certeza, ele corre. Então, não pode ser uma coisa sem prazo. Sem prazo não dá para fazer conta. E aí você tem um risco fiscal gigante no país, você tem dívida aumentando, e aí a gente pode ir para um buraco que a gente já teve há um tempo atrás. Pode-se dizer que é um jogo? Só para terminar. É um Não, jogo do tipo é- assim, o que o Lula falou foi um jogo para ver como o mercado ia se comportar? Ou é um jogo do ponto de vista de especular? Já que ele falou isso, vamos dar as caras para entender como Mas é eu que a até coisa diria roda? outra coisa. Será que não é só uma fala? Porque às vezes, tudo bem, aí vem a questão da responsabilidade, né? Isso é ignorância. Mas eu não sei, às vezes a pessoa só saiu de um restaurante, não tô nem falando desse, Claro. desse recorte. Episódio, tá? Mas, por exemplo, eu saí de um restaurante, tô conversando com o jornalista, falei uma coisa, caiu na mídia, vira esse boom Calil, todo, se né? fosse você, eu acreditaria nisso, tá? Como é um mundo político, eu não não acredito. sabe É que tudo tem. muito E direcionado, o de que eu alguma forma. penso mais, tá? A gente tinha o Centrão querendo 1 ano de PEC e o PT que está no poder querendo infinito. Por quê? Já está começando toda a articulação para a próxima eleição, gente. Não começa 1 ano antes. Tá. Já está começando agora. Quem vai ser o pai E aí você do já Bolsa começa a Família pensar agora, no que era que vai Auxílio ser. Brasil? Sim. Então Como é é que isso é que isso? está em jogo também, tá? E Tem aí, muito mais disso. uma vez, é a responsabilidade, porque uma fala que seja intencional, não intencional, enfim, ela impacta em tudo nessa questão financeira que a gente tem. E aí, né? através de uma fala, voltando um pouquinho, através de uma fala, você foi para outros 6 estados. O chefe falou, vai para lá, monta o site, eu imagino que seja isso. É isso. Quais foram esses 6 estados que você foi? Eu sou gaúcho, né? Ah, Então, não. eu tive aqui em São Paulo já 2 vezes, aham. Rio de Janeiro, aí eu tive em Salvador, na Bahia, tive em Minas Gerais também, tive também em Teresina, no Piauí. Jura? Caramba. Sim. E aí eu não contei alguns que foram interiores. Tá. Então, é por aí que eu tive. Qual que você mais gostou? São Paulo? Olha, foi Goiânia, né, que eu não falei, né, Goiânia, Goiás. Eu morei por 5 anos, de verdade. Eu gostei muito de morar lá, gostei muito das pessoas. Mas lá não tem o nosso costelão 12 horas. E aí? Lá tem outras coisas muito boas que eu conheci, o feijão tropeiro, por Feijão exemplo. tropeiro. Ô, Gaspa, se fosse pra morar, assim, definitivamente. Eu morava em Goiânia, bem tranquilo. Ah, é? É que agora eu tenho família, a decisão não é tão Goiânia fácil. é quente, né? Não é quente, É, Goiânia? é muito bom. Ah, não. Prefiro aqui em São Paulo, Aqui, que também até já porque tá bem- quente tá pra bem caramba. fresco. Eu vou te mandar hoje, pra tá bem. Manaus. Não, Lugar eu já fui tranquilo pra você Manaus. ficar. É muito quente Manaus Vai pra também. Palmas. Combina muito com você. Boa, Deus Palma. que me defenda. Ô, Gaspa, você tá há quanto tempo como assessor de investimentos? Eu sou assessor de investimentos oficialmente há pouco mais de 1 ano, depois que eu saí da minha carreira corporativa. Então, nos últimos 7 anos, eu fui diretor de uma empresa aí, de contact center. Eu, investidor, já era há muito tempo. Eu tinha minha sócia que ela falava assim, eu Gaspa, eu tenho coragem de montar uma filial do Boa Vista aqui no Sul, mas se for com você, senão, não. E aí, ela me convenceu, eu depois de estar fora da empresa, fiquei velando, né? Pô, eu trabalhei quase 22 anos com carteira assinada, eu saía de manhã cedo, voltava à tarde, meu telefone eu já falei para vocês como é que era. Então, eu passei por um período que falava, pô, mas cadê? Ninguém me liga mais como me ligava, porque você sente falta, né? É 200 e-mail por dia e daquele jeito. E aí, eu sofri muito nesse período, demorei uns 6 meses, eu fiz coaching para isso, até que eu fiquei assim, pô, Conseguiu ser esse isso? negócio é legal. Aí eu resolvi empreender e fazer o meu próprio negócio. Hoje a gente tem uma filial do Boa Vista no Rio Grande do Sul e eu sou um dos assessores aqui no Então, mas escritório em aí São a Paulo. Boa Vista, ela nasceu aqui em São Paulo? Boa Vista, sim, é de São Paulo. E quanto tempo? Então, ela tem aproximadamente Boa esse Vista período tem... aí? Não, Boa Vista tem 10 anos, um pouco mais. Ah. Boa Vista Investimentos. Então, Caramba. aí... Mas então ela é uma filial aqui em São Paulo também? Não, eu sou gestor de uma das filiais do Boa Vista que fica no Rio Grande do Sul. E eu sou Tá. um dos assessores do Boa Vista. Entendi. E aí, o Boa Vista que é filiado ao BTG Pactual. Sim. Hoje, quanto é que tem carteira Boa Vista e BTG? Hoje, o Boa Vista Investimentos tem 5 bilhões em custódia. Caramba. E tenho o orgulho de ter o maior investidor da Bolsa Brasileira, o Luiz Barsi Filho, como nosso cliente e mentor. Então, Barsi. quando eu falo de boas empresas, é por isso, gente. A gente não gosta de varejo, a gente não gosta de aéreas, a gente gosta de empresas que distribuam seus lucros com a gente. Então, e aí tem um segundo critério. Quando o mercado cair bastante, a gente vai olhar para essas promoções que a gente chama. Qual que é a boa empresa que ficou barata?
Então, é um pouquinho de como é que a gente pensa e funcionam os investimentos. Hoje, o BTG ele tem 1 trilhão em custódia de ativos. Ele é o maior banco de investimentos da América Latina e a gente faz parte disso. De renda variável, nós somos um dos maiores escritórios do BTG. Dessa movimentação de dinheiro, a maior concentração é São Paulo ou não? Aí é uma curiosidade. A gente tem... São Paulo é o Brasil, né? Sim. Obviamente que tem uma concentração grande, mas a gente tem clientes em todos os estados. Porque imagina deve ter um estudo falando sobre isso, né? Imagina se a gente é surpreendido com, sei lá, uma cidadezinha que Mas vai ter um cultural, cara né? ali. Não, isso Assim, não tem surpresa. Não Felipe. tem. A gente já Não tem tem muitos... como. Você tem uma noção, Gaspar, de quantos por cento dos brasileiros são investidores? É muito É muito pouco, pequeno, né? É muito pouco, ainda não sei esse número, mas até pouco tempo era 10, 12%. Da população, né? E a gente... É porque, por exemplo, a gente teve uns efeitos. O Nubank entrou na bolsa via BDR, listado lá fora. Automaticamente, eles cadastraram todo mundo como investidor, porque recebia um pedacinho. Sim. Então, tem controvérsias de quem é investidor e... Talvez tenha que se dividir a sociedade entre os que têm capacidade de Isso. investir contra os que, lamentavelmente, estão muito abaixo disso, e é a grande maioria dos brasileiros, e aí sim, dessa quantidade de pessoas que têm capacidade de investir, talvez aí a gente tenha um número muito bom, né? Porque eu vejo que nos últimos 5 anos, talvez, se fala muito em investimento. Assim, um negócio estourou, né? Todo mundo, vamos investir, vamos investir. 10, talvez. É que a gente tem uma fatia muito grande da população que não tem condições de não dá investir. para comparar. Eu acho que além da questão de ter condição, eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Eu acho que a ideia da questão de educação financeira mesmo, né? Por exemplo, eu dei aula em escola particular, eu dei aula já deve ter uns 15 anos. Já tinha lá como disciplina extracurricular educação financeira para as crianças. Infelizmente, no Estado, né, na rede pública, né, tanto na Prefeitura quanto no Estado, não tem isso. Não. Até circula, parece que tramita na Câmara alguma coisa no sentido deles colocarem isso como uma obrigatoriedade curricular. Mas, enfim, né, eu acho que é tudo uma questão muito cultural, né? Se a criança, ela já não tem acesso enquanto criança, adolescente, vida adulta, você só vai... Mas é onde eu ia chegar, né? A mudança de cultura que nós temos de um país. Sim. Quando você pega, tudo a gente traz muito visão do que os americanos fazem, né? A gente fala de startup há 40 anos Exatamente. atrás. Há 50 anos atrás, você fala de Vale dos Silícios. A gente fala isso no Brasil ainda como muito embrionário. Então, é uma mudança de cultura. Acho que no final das contas, e acho que o Gaspar deve concordar comigo, tudo é o planejamento familiar e mais do que isso, o que você vai querer para a sua vida, né? A escola tem que ter, legal, acho que é importante, que é uma forma de você falar, né? Sim. Você percebe que hoje, cada dia mais, se fala de política, né? Por exemplo, mas é o pai que tem que pegar o filho e falar, filho, tá aqui, que seja a mesada, né, que é o nome que a gente usa, e saiba que se você chegar na padaria não der para comprar o docinho que você quiser, você vai ficar então, sem. mas a questão é que esse pai também não teve essa base. Então, a gente vai só proliferando, né, essa questão de que o pai não teve e não dá para o filho dele também não vai ter, e a coisa segue, né? Eu dou um exemplo que é muito legal, né? E a gente, só para você ter uma ideia, 80% das pessoas que eu entrevisto, elas não sabem como calcula o rendimento da poupança, para você ter uma ideia. Ele não sabe. Não. Eu não estou falando de gente que não tem condições. Estou falando de gente dono de empresa. Tá. Porque Ele não sabe o que como significa calcula. IPCA. Não sabe. Então, a gente precisa incluir esse tipo de coisa em educação mesmo. E vai demorar um tempo. Porque hoje em dia eu estava olhando, as pessoas não sabem. Tem gente que tem uma quantidade de recurso interessante que, se tiver investido em vez da poupança num outro lugar super seguro, com garantia, ele está pagando a faculdade do filho, só essa diferença. Sim. Então, tem muita gente que desconhece e quem se dá bem é o bancão lá que está surfando com o dinheiro do cliente. Ainda tem muita gente Pelo amor, guardando dinheiro em Lógico, poupança? lógico. Tem Acho que muito. sim. E o pior, né? E fica preso aqueles produtos, né? Que é o que mata, infelizmente, dentro do banco, né? Que o gerente, ele te entrega aquilo que ele bate meta, né? Mas o produto não é tão bom para você, Mas e sim ele- para ele. é. Então, a gente oferece aquilo que é bom pro fechamento da meta mensal. Gente, eu falei de empresas e de ações, mas a gente faz renda fixa, a gente faz previdência, a gente faz fundos imobiliários, fundos de investimento.
Eu já peguei gente, porque previdência é um sonho. A pessoa acha que vai depositar lá e lá na frente vai ter um milagre que ele vai ter um rendimento para aposentadoria. Eu já peguei gente que tem menos dinheiro hoje de tudo que ela depositou. Porque não acompanha o plano, a previdência está negativa no ano, porque tem um fundo multimercado, por exemplo, super arrojado. Então, as pessoas precisam dar manutenção nos seus investimentos. Sim. Não é largar lá e acabou. Então, eu até ia fazer um exemplo aqui. A gente vai comprar um carro. Aí a gente liga para o Mauro lá, ó, esse carro está tudo certo com ele? Aí a gente liga para o Tom, aí os documentos, estão tudo bem? Só que quando a gente compra empresas ou faz investimento, a gente coloca lá e deixa. Você tem, né, essa Só que não ideia. é assim. É como o carro. A gente tem que dar manutenção. A gente tem que acompanhar, entender um pouquinho. Ô, Gaspa, do ponto de vista de crescimento de número de empreendedores, né? Acho que até por conta do fruto pandêmico também. Como é que você vê isso para não só para o próximo ano, né? Mas para os próximos anos aí, essa galera que pegou rescisão ou que tirou um sonho aí do papel de abrir uma empresa, seja ela micro ou pequena, como é que isso impacta de alguma maneira financeiramente? No curto prazo, eu vejo as pessoas muito preocupadas. A gente tem uma Selic hoje, que é a taxa de juros do Brasil, em 13,75. O que significa isso? É muito caro pegar dinheiro no mercado para você montar um negócio. Então, é um momento muito complicado para isso. E juntando que a gente tem uma mudança de governo agora, então eu acho que a gente vai alguns meses agora de stand-by olhando as coisas. Eu tenho muita gente, inclusive, lembra que a gente teve uma eleição mega polarizada na segunda casa decimal decidida, e tem muita gente que é de um lado que estopou as coisas. Ah, vou só fazer alguma coisa em março. Eu vejo isso. Então, eu acho que agora é o momento de olhar e de... Eu não vejo muita gente fazendo grandes movimentos agora. Eu acho que vai esperar um novo governo entrar para retomar as coisas. E é louco, né? Porque assim, do ponto de vista para quem começou, essa insegurança também traz pro negócio como um todo essa coisa mais da incerteza, né? De como é que eu sigo, eu espero, coloco mais, não coloco, né? E para vocês terem uma ideia, o Brasil é um país que exporta commodity, né, gente? Agora o minério de ferro deu uma recuperada e tal, mas na China a gente não confia em quase nada do que vem de lá. E o petróleo começou a sentir, que é o Brent, né, que é a referência da Petrobras. Então, se as duas grandes coisas que a gente tem não vão bem, a gente fica refém também de como vai o mundo. Então, tem muito nessa linha, tá? Você acha que a gente está num momento mais refém agora, assim, do ponto de vista de incerteza do que vai acontecer ano que vem? Eu já achava que o ano 2023 ia ser muito difícil. Eu também estou olhando, me protegendo. Tem coisas que eu estou nas minhas anotações lá de tempo e de memória para chegar o momento de fazer, mas por enquanto eu estou criando proteção. Para poder seguir, né? Pode falar, amigo. Não, como empreendedor, né? Nós está tocando em muita coisa, porque eu estou vendo aqui o lado assim, eu tenho uma empresa, eu preciso me planejar, tenho que me organizar. 2022 foi melhor que 2023? Ainda não sabe, porque não tem nem começou. Mas de acordo com o que você está falando, a memória e tudo que está acontecendo, as expectativas, é segurar um pouco a coisa. Mas como empreendedor, você é um empreendedor, você é dono do seu negócio e faz acontecer. Qual é a maior lição que você tira de tudo isso? Eu vi muita gente quebrando na pandemia, tá? Porque não se planeja. Vou dar um exemplo de casas de festa. Muita gente que recebe dinheiro hoje para fazer a festa daqui 3, 4, 5, 6 meses. E o que aconteceu com o preço das coisas 6 meses depois? Então, o mais importante é a pessoa se preparar, e você está linkado a alguma coisa a juros, é muito interessante. Por quê? Quando a gente fala de risco de inflação, que é o 2023, que eu tenho mais receio, qual que é o remédio para a inflação? O governo tem que aumentar juros. Então, como você vai pegar dinheiro mais caro, se você tiver algo para te contrabalancear, que esteja amarrado a juros, acho que vai ser muito interessante para esse próximo ano, pelos próximos 12 meses. Para vocês terem uma ideia, antes do resultado da eleição, a gente já falava do final do ano que vem, acabará a Selic de 13,75 em 11,5. Agora o mercado parou com esta análise, tem a especulação nesse negócio que pode chegar a 14,5. Então é tudo muito agora, o que a gente vai sair um pouquinho do boato, nós precisamos de números, de fatos. Então essa é a mudança que
tem que acontecer. Eu perguntei disso, de incerteza, porque assim, tá vendo na minha cabeça agora, quando a gente começou a pandemia lá atrás, parece que o discurso é o mesmo, assim, de tipo, quando ali começou todo mundo, agora ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém abre nada, ninguém investe em nada, ninguém faz nada. E agora, e a gente estava num cenário sanitário, né? Agora a gente está num cenário político e eu tô ouvindo as mesmas coisas. E eu fico assim, caraca, tipo, que louco, né? Até que ponto tudo... Como em dois momentos diferentes, o comportamento da gente é um pouco parecido. É isso mesmo? Você tem essa ideia? É isso, mas assim, gente, do ponto de vista de quem queria empreender, obviamente que o consumo era muito importante, mas tinha um negócio muito bom na pandemia. Quem estava com tecnologia surfou uma onda incrível. Nem fala, né? Mas assim, gente, do ponto de Vinícius vista... fez até tatuagem agora, só para... Do ponto de vista de grana, na pandemia, em agosto de 2020, a Selic era 2%. Ou seja, para tomar dinheiro no mercado, era muito mais barato do que é hoje. E com esse tamanho de incerteza e de risco, agora é muito caro para tomar dinheiro. Então, é muito mais difícil agora do que era ali atrás. Gente, taxa Selic significa que é o mecanismo utilizado para balizar os juros no país, tá? É o que o Banco Central usa para organizar as coisas, saber se sobe para segurar a galera, Pra se segurar a diminui inflação, para a galera exatamente. crescer. Exatamente, a inflação, não a galera, tá? Estudou. Ele isso aí. estudou. Ele leu Aqui, a ó, tá pauta escrito aqui, a ó, fundo, taxa, hein? Não, é porque É isso. não tem jeito. Sim, isso ainda é sim. mito. Não tem a mitologia grega? Isso está na mitologia brasileira. Taxa Selic, INPC e vocês virem na IPCA. televisão, nos jornais ou nas notícias, aumentou a taxa Selic, ficou mais caro tomar dinheiro no mercado. Diminuiu a Selic, ficou mais barato e é melhor porque o mercado acelera mais. Isso é muito importante pensando no empreendedorismo, né? Porque para quem quer investir, para quem quer montar um negócio novo e acaba captando o seu dinheiro através de investidores, isso pode ficar um pouquinho mais Impacta, complicado, né? né? Isso Resulta. é quem realmente já vai sofrer de cara aí um pouquinho com esse impacto, né? E Aí vem a mudança de gestão de política de governo. E a melhor forma de você estar por dentro disso é participar de um grupo da Redicai. Porque lá você tem especialistas que te dão esses toques. A Redicai tem um grupo de empresários especialistas que faz isso acontecer, né? E como você chegou na Redicai para falar de networking? Eu cheguei na Redicai, né, através da minha esposa. A minha esposa viu o PEGNI, né, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, viu um programa e ela achou legal, porque eu estava procurando de conhecer mais gente e tal. Ela me mostrou, eu achei legal e eu fui lá conhecer a Redicai lá em final de janeiro, começo de fevereiro. Eu, na primeira vez que eu estive visitando, eu já gostei, já fechei, já virei membro. Foi Por comigo, quê? né? Não foi com o Calil, Fábio, foi comigo, né? Foi com o Eu não Calil. lembro. Ah, que pena. Foi com o Calil. E- Eu conversei com a Cris e eu não sabia da história, né? Sei lá, eu achava que ou de fato tinha sido você ou a Rita que tinham ido. E aí a Cris falou, ela falou assim, não, foi eu que vi o programa, acho que passou na Globo News à tarde, alguma coisa. E aí eu mandei pra eles, porque eles estavam precisando, eu falei, olha que legal, a gente nem tava falando com a pessoa que originou ali a ideia, né? Eu me lembro de vocês na reunião, mas foram reuniões que a gente teve bastante convidados aí naquelas semanas, né? Ô Gaspa, essa coisa do apoio empresarial que a gente tanto fala na Redicai, você tem conseguido boas trocas nesse sentido, né? Tipo, porque acho que você contribui muito sob a sua ótica de investimento, né? Mas essa troca da contabilidade, do marketing, né? Do despachante, isso é muito legal, né? Além dos negócios, obviamente. Aí eu só para complementar, né? Eu gostei muito porque depois de muito tempo as coisas vão fazendo sentido, né? Eu queria aumentar minha rede, eu queria criar mais conexões. Eu nunca fui no começo de, eu quero fechar mais negócios. Não, porque eu precisava conhecer mais gente, eu precisava de pessoas qualificadas para me apresentar para as pessoas, porque eu trabalho com um negócio que é dinheiro, requer relação de confiança, Sim. requer proximidade. Então, quando eu vi aquilo e eu vi que eu podia alcançar mais gente, eu de cara... E aí a gente vai criando muitas conexões. Hoje eu já tenho muito mais abrangência dos outros produtos que eu tenho dentro do BTG Pactual com os meus colegas. Hoje eles já conhecem muito mais disso. Então, para mim, olha, faz total sentido. Eu já tenho frutos muito antes do que eu imaginava ter e eu estou seguindo. E eu acho que é fruto disso, né? De que você chegou com essa cabeça, né? De eu quero conhecer, eu quero me relacionar e tal. E aí a consequência disso tudo é negócio, né? A gente conseguir
financeiramente ter expressividade aí E naquilo negócios que a gente faz. duradouros, eu sempre falo, né? Quando a gente chega com esse coração aberto para conhecer pessoas, entender o nosso momento, né? Entender o momento que nós estamos na nossa empresa. Muitas pessoas querem rapidamente ter um resultado. E muitas vezes tem que entender, você tem que dar um passinho atrás. É como eu vou falar, dinheiro, né? Não é para qualquer um que você vai colocar o seu dinheiro. Tem que ter um ato de confiança. Sim, Né? sim. E a Rede Cara tem esse... Ela acaba validando isso, né? Que os membros que estão ali dentro são pessoas responsáveis, pessoas que realmente têm empresas sérias. Né? Existe uma avaliação se a pessoa pode entrar ou não, que acaba trazendo essa garantia que você pode ali fazer Das negócio. relações, né? Das relações como um todo. Você ia falar alguma coisa? Não. Na hora que o Fabiano tava... Além disso tudo, eu já fiz novos amigos também, que pô, né, é uma coisa muito legal também. E uma coisa que é interessante, um dia eu vou falar isso lá. Eu já estive muito perto de fazer alguns negócios que eu jamais sonhei que eu faria. Uau, nos olha níveis de valor. Um dia eu vou chegar lá e vou falar que fiz. Falta muito pouco. Falta muito pouco, isso tá? que é legal. Ó, Isso que é o legal. momento bullying, tá? Ele fez novos amigos, fez uma costela enorme na casa dele e não os convidou, tá? Só pra você saber. Costela. Tô bem Mas feliz. você é tô bem membro do feliz. grupo? Então. Tem isso, tem que ver Você é isso. membro do Tem- clubinho? Tá no Gaspa, gosto tanto de costela, Eu gosto Gaspa. também. Não, Mas tudo mas bem. mais de Teremos arroz. oportunidades. Viu, Gá? Arroz. Você vê na sua casa no churrasco convidar o Calil. Tem que não ter sei arroz, se no tá? sul tem algum tipo de arroz diferente. Mas se que você ele fizer, o Calil ele é apaixonado por arroz. Não, lá, assim, ó, Calil, Eu o amo churrasco arroz. de gaúcho é costela e maionese, não tem arroz. Mas Putz, aí... você não No vai, máximo, então. uma Eu mandioca faço. cozida. Eu faço meu arroz, eu chego lá e faço e preparo. Sabe o que o Calil pediu pra gente de aniversário? Levá-lo num rodízio de arroz. Não, isso Arroz aí com o Vinícius... shimeji, arroz Não, à grega, Vinícius arroz não inventou sei o essa quê. E até, história. gente, a gente brinca com essas coisas e eu sou bastante reservado com as minhas coisas. E eu Aham. comecei agora, porque eu me sinto à vontade. Então, eu já convidei uma série de pessoas da rede para fazer um churrasco lá em casa. Uma Vou série convidar, de pessoas. Eu vou convidar outros e assim, eu vou. Outros, vamos lá. Livre, espontânea pressão. Não, o Gaspa fica em paz, tá É tudo que bem. a minha humilde residência, Ó, ela Vinícius, cabe uma claro, quantidade claro. de pessoas. Mas eu queria falar sobre isso porque em algum momento nós temos, né? Chegando aí próximo de Natal. Inclusive, semana que vem, gente, a gente vai falar com a Paula e com o Rodrigo da Pix, né? Que envolve ali casal, família, Natal e empreendedorismo, porque são empresários, são sócios. Virão semana que vem. Mas, de certa forma, esse tema vem aqui à tona porque pai, marido, empreendedor, muitas coisas, sócio né, na mesma empresa, mas lá em Osório, né, são muitos pratos para você equilibrar, né? E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência com as suas filhas, com a sua esposa, que também é empresária, né? Que, aliás, Santa Cris, ela que nos trouxe esse senhor conosco. Um pouquinho, né? Hoje eu divido as minhas atividades. Pela manhã, normalmente, eu estou em home. Então, à tarde, eu estou full no escritório. Eu faço essa jogada que antes jamais eu teria condições de fazer isso. Em alguns momentos, eu vejo a minha filha brincar no quintal. Então, isso, para mim, faz muita diferença hoje em dia. Obviamente, né, gente, que quanto mais clientes eu tenho uma série de reuniões para fazer fora. E conciliar tudo isso não é fácil. Hoje tem minha esposa que me apoia muito e ela também é empreendedora, é sócia no escritório de advocacia. Só que a gente divide tudo, então tem tarefas para os dois. Então não é fácil de conciliar isso, mas eu digo para vocês, é muito mais fácil agora do que era antes. E eu estou cada vez mais satisfeito com a minha mudança. Ô Gaspa, você, enquanto Boa Vista, a gente conversa com muita gente, né? E aí, a maioria dos assessores, igual a gente tá falando no começo, né? Tipo, tem uma galera mais nova, tem uma galera mais velha e tal. Tem muita gente pedindo pedido de indicação, né? Os clientes, tal, com, sei lá, uma carteira X, com uma possibilidade Y e tudo mais. Como é que vocês lidam, por exemplo, com esse empresário que é pequeno ou que é microempresário? Porque, às vezes, eu tenho a sensação de que, assim, todo mundo, obviamente, né, por uma questão de resultado, está atirando sempre em possibilidades maiores. Mas não haveria de se importar também com outros perfis de clientes que, posteriormente, poderiam também trazer tantos resultados como os maiores? Como eu respondo isso e na pele? A minha ex-secretária da empresa, eu era diretor dos últimos 7 anos,
A minha ex-secretária, ela tem uma pequena quantia, bem pequena, e eu sou muito feliz em poder ajudá-la, só para ela não estar com dinheiro na poupança e ela está na renda fixa. Ela é muito conservadora, então isso me faz feliz. Hoje eu não tenho o mínimo, eu quero ajudar as pessoas. Sim. Quando eu abro o Instagram e eu vejo aqueles posts lá de 500%, eu tenho muita raiva quando eu vejo aquilo, porque as pessoas elas não têm educação financeira e às vezes elas pegam uma dica, algum comentário e vão lá e fazem coisas. Entra de cabeça naquilo. E aí o resultado a gente já sabe. O mercado financeiro ele não é um ser fácil, Sim. simples assim. Tu acha que vai botar um dinheiro aqui, semana que vem tá tudo resolvido. Sem Isso chance. não existe. Não, e eu tô falando isso não é nem por sabe, é bonzinho. É porque eu acho que, de fato, as pessoas... E aí é perfil, tá tudo bem, né? Cada um foca onde acha que vai fazer mais sentido. Mas eu fico pensando, poxa, mas a comunicação com essas pessoas ainda é bem complicado. E a gente sabe que tem um monte de coisa aí de achismos, né? Então, por exemplo, eu fico pensando quantas pessoas não chamam um assessor de investimento para conversar só para conhecer sobre o que como ele trabalha, né? A gente fala muito isso de tipo, pô, o diferencial que é eu ter um assessor de investimento cuidando das minhas coisas, olhando ali e tudo mais, mas as pessoas não fazem. Ou seja, se essa comunicação fosse mais aberta, também, consequentemente, você as empresas, que eu digo, né, teriam mais Mas novos olha clientes que aí. maluquice. Eu estava conversando com um amigo no final de semana e ele falou que pintou um investidor e assim, que o retorno era muito alto, muito alto. Ele se empolgou com aquilo, ele pegou uma grana que ele tinha parada para um apartamento, investiu aquele recurso, Nossa. no final ele perdeu 250 mil reais. Por quê? Deus Porque do não céu. conversou com o Gaspar. Não, eu Não é de porque- cara, só pela velocidade, Imediatismo, eu já fiquei com receio pela velocidade já. Não, Tudo que é imediato demais, eu sou conservador nesse ponto, né? Eu não acredito em nada que seja do dia para noite. Eu penso assim como empresa mesmo, como Sim, empresário. sim. E quando ele me falou isso, ele falou, Fabiano, eu tive amigo que fez empréstimo no banco Meu Deus. para colocar uma grana nesse, que são as famosas pirâmides, né? E ali, mas porque o pessoal vê um ganho muito rápido, se empolga, mas é uma coisa que não é permitida, é proibida. Ele falou, cara, eu liguei a TV, aí vi lá, fechou em tal estado, e falou, mas não é aqui. Ah. Aí daqui a pouco veio a pancada. Aí ele ligou pro cara, o telefone desligado. Ele falou, cara, eu perdi todo o meu dinheiro. Sociedade, cultura, a gente desde cedo aprende a não falar com estranho, muito menos sobre dinheiro. Sim. Né? Quer dizer, quantos tem coragem de falar, Gaspa, dá uma olhada aí, como é que tá? O que você acha? Ó, cara, você não vai vir para minha conta, tá tudo bem, mas eu melhor aqui, melhor ali. As pessoas não têm condições de fazer isso, não têm coragem de fazer isso. E aí envolve a questão da solidão, do tipo, vou meter as caras num negócio desse para ver se vai dar certo. E não tem... A conta não fecha. Como é que eu vou pegar dinheiro emprestado num banco que seja um juro X falta e vou de- ganhar 3 vezes mais do que o banco ganha? É muita falta de Não tem como. informação. E atualmente o juro do banco vai dobrar a dívida no ano, tá? O empréstimo pessoal, gente, eu já vi bancos de 5%, 7% ao mês, tá? Nesse nível. Meu Absurdo. Deus do céu, cara. Aí imagina como é que é empreender nesse país do cara que não tem grana. Não. Eu costumo dizer, quando eu abri minha empresa, eu nunca esqueço disso, né? Eu trabalho no ramo condominial. E a folha de pagamento é no 5º dia útil. E o meu cliente só podia pagar no 10º dia útil. Aí que a gente fala de planejamento empresarial, né? Você já começa uma empresa com saldo negativo. Já. Porque você já está ali contando com os juros de um banco que está te comendo já suas beiradas Pra você desde o pagar princípio. fora, né? Então, assim, é como se É porque planejar. isso em um ano, né? O Isso. que você tem Por de quanto prejuízo. tempo eu vou ter retorno? Eu Exatamente. tenho que captar quanto para poder começar esse negócio, porque eu sei que vou demorar a girar e ter um retorno em tempo X. Aí vem a tal da falta do planejamento. Né? Quando eu percebi que eu olhei para minha conta, né, da empresa, e vi que, tipo assim, estamos em dezembro, e eu já tinha lá salvo o dinheiro dos salários e todos os impostos de janeiro, cara, eu fiz uma festa para comemorar. Mas é cara. isso mesmo. Esse é o grande objetivo. Então, mas sabe um negócio quando eu vejo isso, Vinícius? Eu começo a mostrar para as pessoas que as pessoas não conhecem ainda do mercado financeiro, a grande maioria. Tem um dos meus clientes, para vocês terem uma ideia, o cliente vai muito bem, a empresa vai muito bem, e ela tinha sempre dinheiro em caixa, alto dinheiro. Esse dinheiro em caixa, aplicado num CDB de liquidez diária, que é a pior aplicação que tem no banco, mas é superior à poupança, ele pode sacar todo dia, e para a caixa é isso, ele tem de rendimento ao mês mais um cliente na carteira, o equivalente a isso.
Tava todo parado lá na conta corrente. Para, Gaspar. Então vamos para uma consulta agora. Vamos falar de uma consulta. Mas isso que eu tô falando, gente, Isso acontece, é muito gente. real. Porque, Isso assim, acontece. procura alguém, né, pra conversar. Procura alguém pra trocar uma ideia. Não é pra fechar nada, é só pra, né? Ó, eu tenho gente grande, só para dar um exemplo de um outro negócio de consórcio, que a pessoa tem 500, 600, 700 mil reais de consórcio e ele está contemplando outras cartas. Às vezes, esses 20 dias, 25 dias entre o pagamento de uma parcela e outra, esse rendimento paga a parcela dele atual. Meu faz Deus acontecer. do céu, O dinheiro Gaspar, fica não parado. Fala isso para mim. Acontece. Ô, Gaspa, Isso tudo dá para simular, fazer conta, conversar. Não precisa fazer nada, é só conversar, explicar, falar. se informar, né? E é o que você falou, né? As pessoas, eu acredito que muita gente tem até vergonha de falar. Tem. Porque tem esse mito, né? Claro. Que você falou, poxa, mas é tão pouquinho. Eu vou, Não eu vou importa, incomodá-lo cara. com isso. E não é, né? Não é por aí. Então a gente tem que quebrar esses mitos. As pessoas procurarem empresas sérias. É como o Cássio falou, tem empresas sérias, empresas que eu sei que vai dar resultado, que vão sobreviver a um momento como nós tivemos aí, que foi muito grave, como uma pandemia. Mas se você não está preparado para isso, o que acontece? Você, pensando nesse novo caminho aí, né, que a gente vai ter, novo que eu digo, né, por conta da mudança presidencial, de maneira esperançosa aí, como é que a gente pode se comportar em relação a isso? Se você pudesse dar 2 dicas pra gente, né, pro pessoal que nos assiste aqui, que dica você daria? Primeiro, tá, gente? Eu do ponto de vista Brasil, eu acho que as empresas elas são muito maiores do que a política. E eu estou otimista com o Brasil. Eu só diria cuidado com empréstimos que se pega atrelado a juros, principalmente. O negócio está muito alto e precisa ser feita essa conta do risco e retorno deste negócio antes de falar isso. Então, antes de tomar uma decisão dessa, consulta um profissional da área. Eu acho que é essa a melhor decisão, pelo menos para você saber onde você está entrando e como é que você sai disso. Acho que isso é o mais importante. Tem muita gente que sai fazendo as coisas por impulso, sem calcular nada, e é um dos motivos que as empresas não prosperam, porque ele não se preparou para isso, depois ele não tem caixa para cobrir isso E tudo. acabou chegando nisso, né? A gente perde bons negócios, excelentes ideias que, por falta de planejamento, não prosperam. Primeira essa. E você ia falar alguma outra? Que você falou, eu quero começar falando sobre essa coisa do cuidado com empréstimos, né? Não, eu acho que é isso, tá? E principalmente os riscos que a gente tem atrelados à inflação no próximo ano. Eu acho que vai ser controlado, só na minha cabeça, até por conta de que muita gente está falando disso, mas eu tomaria cuidado com a inflação. Tá. Por quê? Se esse camarada chamado inflação começar a subir, a gente tem juros que vai precisar subir. Então vai ficar tudo pior. O que você acha que vai acontecer? Tipo, você acha que a gente vai equilibrar isso? Eu acho Talvez, que... porque falar de melhorar, acho que não dá, né? Pra falar que vai ser melhor. Eu acho que sim, só a gente tem uma retração de orçamento por conta do gasto deste ano. Então, é natural que segure um pouco. Então, o Brasil cresce um pouco menos e tal. Mas então, pelo menos a gente não piora, Eu né? acho que até o meio do ano a gente vai mais devagar. Perfeito. Depois a gente tende a tomar um rumo, mas o que muda mesmo para a gente aqui é o cenário global. Se no mundo melhorar, a gente vai ir junto. Eu acho isso. Eu acho que tudo depende de boa estratégia e bom planejamento, né? Trazendo aí os últimos episódios aí da Copa do Mundo, né? A estratégia, independente de quem ganhou, quem perdeu, né? A Croácia criou uma estratégia contra o Brasil, né? A bola não saía do meio do campo, ia para um lado, ia para o outro, segurou e segurou. Eu acho que é um pouco disso que o Gaspa está trazendo para a gente. Cria uma estratégia e segura, porque você vai vencer o jogo. E não correr como louco, né? Como o Gasto falou, sair correndo feito maluco pra frente. É Aí você toma a bola nas costas e toma o gol, né? A Croácia foi lá e fez um head e pronto, se protegeu. Aí saiu maluco correndo feito louco, colocou o dinheiro no lugar errado e perdeu o dinheiro. É a mesma coisa. Exatamente. Muito bem, então... Exatamente isso. Vamos encerrar, então, esse nosso episódio aqui. Obrigado pelas informações, né? É um assunto que, sei lá, talvez a gente tivesse que falar muito mais, né? Com mais detalhes. Mas a ideia hoje da gente bater esse papo é uma previsão, né? De falar assim, olha, o que a gente pode levar como dica, como algo importante, né? Que você trouxe pra gente.
E eu acho que é isso, né? É começar com esperança também, é ter uma ideia, né, de planejamento e seguir, porque todo mundo faz o seu, né? De pouquinho Sim, de pouquinho sim. a gente chega lá. Nós vamos colocar aqui para vocês o site da Boa Vista, o arroba também aqui do Instagram para você acompanhar. E fica também essa dica para você, né? Chama o Gaspo para conversar, não tem problema, não precisa fechar nada. Às vezes é legal tirar uma informação, tirar uma dúvida, falar um pouco sobre isso. E isso pode ajudar também você que é empresário empreendedor, que está pensando em prosperar, né, em aumentar ou começar um novo negócio. Certo, senhores? Certíssimo. Eu levo hoje, não é nem um podcast, é um pod-aula, né? Por trazer experiências, trazer informações, né? Eu te admiro como pai, você fala das suas filhas e da sua esposa, sempre muito apaixonado pela vida, né? A história do moranguinho, que a filha dele vai lá e pega um moranguinho, isso é conversa de bastidores. Vai lá e pega um moranguinho todo dia para comer. E você sempre assim preocupado em ajudar as pessoas, né? Essa semana mesmo ele colocou lá, gente, ó, sugestão de aplicação, tal, ele colocou lá no nosso grupo. Então, obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente. Uma honra tê-lo aqui. Esse é o grande objetivo do Podcai, né? Assim, é realmente trazer conteúdos para que as pessoas possam aprender um pouco mais e tornar um pouco mais fácil o seu dia a dia. Esse é o nosso grande objetivo com o Podcai, não é isso? Tamo aí. Certo? Até a próxima. Fiquem com Até. Deus. Até. Tchau, tchau. Obrigado.